Então vamos estar falando hoje sobre o esforço, a culpa e a crítica. São três coisas bastante complexas, né? A primeira coisa que eu vou estar falando é sobre o esforço. O esforço, muitas vezes a gente não quer fazer esforço, muitas vezes a gente deseja alcançar algo e quando alcança acha que já é o suficiente. Não precisa fazer nenhum esforço para manter, não precisa, ou às vezes não precisa fazer nenhum esforço para conquistar ou para alcançar, para conseguir. Mas por que eu tô falando isso? E o que é que isso tem a ver com a minha área de terapia? Então, as pessoas que elas têm problemas de estresse, doenças psicossomáticas, dores no corpo, ansiedade, insônia, elas precisam fazer um esforço 3 vezes mais para poder conseguir se libertar desse momento, dessas dores, dessa ansiedade, dessa insônia. Porque a nossa mente, ela tá num ciclo vicioso de permanecer sempre daquela forma. Então, mesmo que ela comece a tomar um remédio, fazer terapia, ou ir para um psicólogo, ou ir para um psiquiatra, ela vai ter que ter um esforço dobrado para poder conseguir simplesmente sair desse, vamos dizer assim, dessa tempestade, como é que eu posso dizer? Sair de uma vez, né? Emoções vai existir, sentimentos vai ter, que é de estresse, ansiedade, tristeza, todos esses sentimentos vai existir. A diferença é que depois que a pessoa fizer a terapia ou qualquer outro tratamento, é como você vai lidar com isso aí. Vai ter autoconsciência. Boa noite, Davi. Vai te dar autoconsciência de simplesmente lhe ensinar a aprender a lidar. E quando chegar aquele momento de tristeza, você não se aprofundar e muito pelo contrário, você combater. Então, tem que ter o esforço, tem que ter a dedicação, tem que ser feito mesmo sem ter vontade. Tem que querer realmente mudar de vida. Eu acho que é em tudo na vida. Eu acho que isso aí é em tudo. Seja em relacionamento, seja no dia a dia, seja em questão de estudo, seja em questão do trabalho, seja em questão do que você deseja alcançar, com os filhos, com tudo, no geral. Tudo necessita de esforço. Até para nascer, teve que ter esforço pra gente nascer, certo? Não foi assim, empurrou, saiu, né? Não é assim tão simples, tão fácil. Então, tudo nessa vida tem que ter esforço. Até pra gente se aproximar de Deus, tem que ter o nosso esforço de estar sempre ali, de uma forma ou de outra, buscando, orando, lendo a palavra de Deus. Então, gente, tudo precisa ter esforço. Só que quando a pessoa ela tá nesse estado emocional baixo, nesse estado emocional doente emocionalmente, o que é que acontece? Simplesmente ela diminui a consciência. Então, quando a pessoa diminui a consciência, as funções cerebrais elas começam a não funcionar corretamente e a pessoa acha que não é capaz de continuar, que não é capaz de fazer, que não é capaz de conseguir, que o medo, que a ansiedade, que a tristeza, que aquele aperto, aquela angústia no peito é maior do que ela mesma. Só que é como eu dou o exemplo o elefante. O elefante, ele pesa toneladas. Só que o elefante, ele passou tem uns elefantes aí que o pessoal domestica, né? Pra poder ir circo e tal. Então, assim, o elefante, ele fica condicionado, treinado, acostumado a ficar preso a uma pequena corda. Que se ele simplesmente fizer força e reconhecer a força que ele tem dentro dele, aquela corda não segura ele. Mas pelo fato dele ter sido acostumado, condicionado a viver daquela forma, ele não sabe a força que tem, ele não sabe que é capaz de a qualquer momento simplesmente torar aquela corda. Se um elefante é de toneladas, uma cordinha não vai segurar um elefante. Então a mesma coisa é o ser humano. Quando ele começa a enxergar dentro dele que ele pode, que ele consegue e que ele vai conseguir, é como se ele estivesse quebrando, torando aquela corda aos poucos e sempre ali, eu posso, eu consigo e sempre fazer. O esforço é você fazer com dedicação, persistência, repetição. Com repetição chegamos à perfeição. Eu acho que muita gente já escutou sobre isso aí. Então, repetição, persistência, tá? E fazer aquilo ali que a gente não quer. Ninguém quer. Eu tenho certeza que todo mundo quer, vamos dar um exemplo assim, vai falar no popular, levar a vida fácil. Se acordar tarde, não ter que trabalhar muito, e tudo ser muito fácil, tudo ser muito tranquilo. Só que sabe que também se for viver dessa forma, o resultado não vai ser bom. Pra quem quer estudar, passar no concurso, se não estudar, se não tiver esforço, se não se dedicar o suficiente, o resultado não vai ser
tão favorável. Provavelmente a pessoa não vai passar no concurso. Então, tudo tem que ter esforço, dedicação, repetição. Tudo tem que ter ali a persistência. Então, é isso que eu sempre passo para as pessoas. A terapia do Liberty Movement, ela é uma terapia que é com técnicas, um conjunto de técnicas que a pessoa pode fazer dentro de casa e se autocuidar de forma natural. Só que as pessoas, elas criam uma resistência tão grande de achar que não pode, que não é capaz, que não vai conseguir, que infelizmente não consegue torar aquela corda. Ou então nem tenta, ou então nem faz o esforço de pelo menos dar o primeiro passo. Então, assim, precisa de ajuda, precisa de um escape, precisa de uma direção. Pessoas que estão doentes emocionalmente e mentalmente, precisa que alguém pegue na mão e diga, ó, vamos por aqui. Precisa de um auxílio, precisa de ajuda. Só que muitas vezes a pessoa tem esse auxílio, tem essa ajuda e não aproveita. Por quê? Por falta de esforço, por falta de dedicação, por falta de tentar. Pelo menos tentar. Por que eu tô dizendo isso? Eu tenho um exemplo bem engraçado que eu tava hoje na hora do almoço e meu filho comentou comigo, ele disse assim, meu filho tem 10 anos, ele disse assim, mãe, deixa eu te contar uma história. Ela disse, fale. Aí ele pegou e disse assim, olha, tem um rapaz que tava se afogando dentro do mar. Aí ele ficou o tempo todinho orando, pedindo pra que Deus fosse salvar ele, Ai, Deus me salva, Deus me salva. Aí chegou uma pessoa no barco, aí disse, vem cá, fulano, que eu vou te ajudar. Aí ele, não vou não, porque Deus vai me salvar. Aí daqui a pouco, e ele o tempo todinho, Deus vem me buscar, Deus me salva, Deus me salva. Então, aí chegou uma outra pessoa, vamos aqui, fulano. Aí ele, não vou não, porque Deus vai me salvar. Aí, vamos aqui, fulano. Não vou não, porque Deus vai me salvar. Então, isso foi na faixa de, ele me contando, né, de 3 a 4 pessoas que foi lá tentar salvar ele e ele simplesmente não foi porque achou, estava pedindo para que Deus fosse salvar ele. Só que, aí é que está, não teve o esforço dele de tentar ver que aquilo ali poderia ser Deus encaminhando uma pessoa para ajudar ele, para salvar ele, e ele se limitou em uma única coisa, se limitou em uma única solução, achando que Deus iria descer lá do céu e ia dizer, vem cá, meu filho, vem aqui, que eu vou te salvar. Só que Deus não age sozinho, Deus, ele usa as pessoas para agir nas nossas vidas. Então, ele teve 3 oportunidades, vamos dizer assim, ele teve 3 oportunidades de se salvar e não se salvou. A mesma coisa são essas pessoas que estão doentes emocionalmente. Muitas vezes eu me disponibilizo, eu me prontifico, eu tô ali pedindo, jogando a mão, jogando a corda, dando a oportunidade para essa pessoa sair do fundo do poço, ter a liberdade, trazer a alegria e a saúde de volta, e a pessoa simplesmente não faz um esforço para poder conseguir. É tudo na nossa vida. A gente tem que se esforçar sempre na nossa vida. Tem que se esforçar para ter uma melhor qualidade de vida, tem que se esforçar para poder ter mais saúde, tem que se esforçar para todo dia se acordar cedo, tem que se esforçar para ter uma boa alimentação, tem que se esforçar para ficar bem físico, emocionalmente e esteticamente, num geral. Todo o nosso corpo é uma estrutura interligada na outra, tá? Então não tem esse negócio de dizer, eu vou cuidar do meu físico e não vou tratar o meu emocional e tá tudo bem. Eu vou cuidar do meu físico, da minha beleza, do meu cabelo, da minha maquiagem, das minhas unhas e vou deixar a minha mente totalmente perturbada. Não vai dar certo porque o teu emocional vai terminar puxando o teu corpo físico pro mesmo patamar que ele tá. Triste, depressivo, ansioso, e você vai perder a sua autoestima, você vai ficar mais cabisbaixo, você não vai querer se ajeitar, você vai perder o sorriso, a alegria, vai encher de olheira e vai assim sucessivamente. Então, assim, tem que ter esforço em tudo. E mesmo depois que a pessoa consegue aquilo ali, tem que ter esforço pra manter, entende? Toda a nossa vida é esforço. Porque aí você diz assim, eu vou passar o resto da minha vida me esforçando, vou passar o resto da minha vida me dedicando, me esforçando. Então, infelizmente a realidade é essa. Vamos ter que passar o resto das nossas vidas se esforçando, nos dedicando para ter uma melhor qualidade de vida, para ter mais amor com os nossos parentes, para ter mais paciência com o próximo, para tudo na nossa vida. Porque depois que a gente alcança, por exemplo, eu pego uma semente e planto aquela semente e simplesmente eu boto aquela semente lá, aí daqui a pouco começa a nascer uma plantinha, só uns galinhos da plantinha, né? Aí eu disse, pronto, consegui o que eu queria.
colocar uma plantinha. Mas se você não tiver o esforço de ir lá, regar aquela plantinha, de ir lá, fazer com que aquela plantinha tome banho de sol, o que é que vai acontecer? Simplesmente aquela plantinha vai morrer. Você chegou no seu objetivo, mas como você não teve esforço para manter, vai terminar perdendo aquilo ali que você fez esforço para conquistar. Então a mesma coisa na nossa vida. Quer estudar? Eu tô me esforçando para ter, como é que eu posso dizer? Para ter, como é que fala de trabalho? Para ter um melhor cargo no trabalho, pra ter um nomezinho aí que diz aí que eu esqueci, pra ter uma melhor no cargo do trabalho. Aí você consegue, vamos dar um exemplo, de vendedor virou gerente, eu tô me esforçando pra me tornar gerente, tô me esforçando pra me tornar... Aí quando chega a ser gerente, alcançou o objetivo, aí se você não se esforçar pra se manter gerente, pode ter certeza que o dono superior vai dizer, oxe, fulano, então... Aqui não dá, é melhor você ser vendedor. Se você se esforça para conquistar algo e não faz esforço para manter, você perde. Infelizmente a realidade é essa. É a lei natural da vida. Então, toda ação tem sua reação e toda falta de ação também tem sua reação. Então, como você vê, o esforço ele é primordial na nossa vida, no nosso dia a dia, em tudo, em tudo. O ser humano ele já tem a predisposição para pender para o lado negativo, para pender para o lado triste, da depressão, da ansiedade, das dores no corpo, da má postura, da má alimentação. Tudo que não nos faz bem, o ser humano ele já tem a predisposição para pender para esse lado. Então é mais fácil você passar o dia deitado na cama, triste, do que você simplesmente só se levantar para dar um sorriso. Ou você se levantar para ver o sol. E tem que ter esforço dobrado para você conseguir fazer isso aí. E depois que deu o primeiro passo, é como andar de bicicleta. Quando a gente dá a primeira pedalada, é dificultoso. Quando dá a segunda, termina sendo um pouco menos trabalhoso. Quando dá a terceira, as coisas vai melhorando. Quando dá a quarta, a quinta, a sexta, que olha, o negócio começa a fluir de uma forma que como parecia que você estava andando de bicicleta já fazia tempo. Eu tenho certeza que a maioria das pessoas sabem andar de bicicleta e quando aprendeu a andar de bicicleta também teve essa dificuldade. Então, é a mesma coisa como andar de bicicleta. Deu a primeira pedalada, o importante é você começar. O importante é você dar o passo. O importante é você simplesmente começar aqui, um passo ali, um passo aqui, um passo aqui. O negócio não é parar. Não para, porque o universo ele gosta de movimento. Tudo tá em movimento. Se você para, tudo que tá de oportunidade, de coisas boas, tudo de bom que Deus tem preparado pra você vai parar, porque você tá parado, não tá em movimento. Então a gente tem que estar em movimento. Por mais que o movimento seja lento, por mais que o processo seja devagar, por mais que você esteja subindo o degrau como tartaruga, mas pelo menos está fazendo, tá? Então esse aqui é a questão do esforço, tá? Essa é a questão do esforço, que temos que nos esforçar. Mas o que é que a culpa tem a ver com o esforço? É aí que tá. Muitas vezes as pessoas não fazem esforço por conta que se sente culpado. Por exemplo, uma pessoa que ela tem uma baixa autoestima ou que ela tá com um emocional baixo, ela deixa de fazer as coisas, deixa de olhar pro presente, pro agora, porque tá se sentindo culpada por alguma coisa que fez no passado e fica o tempo todo. Mas, ó, eu não vou pegar o exemplo da planta que eu falei referente ao esforço. Ai, mas eu não plantei aquela plantinha boa, mas eu não me dediquei, mas eu não me esforcei ali. Aí fica o tempo todo se martirizando dentro dela pelo fato de não ter conseguido fazer com que aquela plantinha se tornasse uma árvore. Aí fica se sentindo culpado, aí um pensamento puxa outro, aí depois do pensamento começa a ter uma reação, a emoção, aí o corpo físico começa a reagir com a doença. Então, a culpa, você tá se culpando, se criticando, com todo o processo que você for fazer na sua vida, você tá, ai, mas dessa vez eu não consegui subir esse degrau, ai, eu não vou conseguir, ai, eu não sou capaz, ai, tá vendo que esse negócio não vai dar certo? Então, a culpa tá justamente entrelada ao esforço, porque às vezes a pessoa se limita no esforço por conta da culpa, tá? Então, a gente tem que, primeiro, antes de todo o esforço, a gente tem que se libertar da culpa, deixar pra lá e simplesmente começar a combater os pensamentos que aparecem na nossa mente. Começar a combater as coisas que vêm na nossa cabeça, que vêm na nossa mente. Tem um vídeo meu no YouTube, que se quem quiser acessar lá, meu YouTube é Andressa Braga Terapeuta, tá? Tem um vídeo lá falando justamente sobre isso, como combater os pensamentos negativos, que eu tô ensinando lá bem direitinho. Veio o pensamento, combate, já começa a agregar coisa nova. Então é
isso que a gente tem que fazer na nossa vida. Então, a culpa, ela nos prende. Ela é um pedacinho da corda que nos segura para não fazer o esforço de permanecer, porque a pessoa tá o tempo todinho se culpando, a pessoa tá o tempo todinho culpando outra pessoa, culpando o sistema, culpando o presidente, culpando o prefeito, culpando o vereador, culpando o marido ou a esposa, culpando o patrão, culpando a mãe porque não teve uma criação boa, culpando os irmãos. Então a pessoa bota culpa em tudo. Além da pessoa se autoculpar, ela ainda externa essa culpa e começa a colocar a culpa em tudo pelo fato de que ela não consegue ter o esforço de estourar aquela cordinha e começar a caminhar rumo à vitória. Então, entende? Então a gente tem que parar de culpar as outras pessoas, de culpar as coisas ao nosso redor e nem nos culpar. Isso é muito importante. A culpa, ao se culpar, é também que tem que deixar pra lá, tem que simplesmente se perdoar. Esse é o essencial. Você se perdoar primeiramente e perdoar outra pessoa. Tem uma técnica no YouTube que, se você colocar lá Ho'oponopono canção, são 4 palavras, são 4 frases que, se você, toda vez que tiver se culpando ou culpando uma outra pessoa, e você repetir essas frases, que são bem simples: eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Quem nunca ouviu falar, e coloca lá no YouTube Ho'oponopono, tem lá. É um tipo de meditação de Joe Vitale, que é um havaiano que criou, e que ele estudou e viu que essas frases, elas enviam energias positivas, energias boas para tudo, tanto para o nosso interior, quanto para as nossas lembranças passadas, como para as outras pessoas que estão ao nosso redor. Então, depois você dá uma olhadinha lá e você começa a se auto-libertar da culpa,